Quando nós discutimos com alguém sobre a autoridade das Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com um grupo religioso de pessoas que pertencem ao catolicismo que dizem, sim, nós temos a Bíblia como uma palavra de Deus, mas nós cremos que a autoridade maior sobre a nossa fé é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Bíblia foi dada por essa igreja aos homens. Foi essa igreja quem compilou as Sagradas Escrituras. Logo, ela é a única instituição que tem autoridade dada por Deus de interpretar as Escrituras e de falar corretamente aquilo que o texto revela aos homens. Logo, dessa forma, como a autoridade para interpretar as Escrituras é de uma instituição religiosa, tudo que essa instituição falar sobre a palavra de Deus deve ser tido como verdade absoluta. E aí, tanto o magistério católico quanto a tradição católica tem autoridade de criar doutrinas, de criar dogmas, mesmo que a Bíblia não tenha nenhum fundamento bíblico para defender aquela doutrina, fundamento mostrar que aquela doutrina é bíblica e não que o versículo citado para criar doutrina está nas Sagradas Escrituras. Dessa forma, a fé católica ela é dividida em 3 pilares. O católico ele acredita na tradição católica, no magistério católico e acredita nas Escrituras. Logo, a fé dele é uma fé tripartite. É uma fé que não precisa das Sagradas Escrituras para revelar tudo aquilo que ele acredita. Muitas vezes, eles dizem que a Bíblia, tudo que nós acreditamos, a nossa fé, a nossa doutrina, não tem que estar todas na Bíblia para a gente acreditar. Aí você questiona, cara, mas como você vai acreditar numa doutrina, num dogma, que não se encontra nas Sagradas Escrituras? Como é que você vai acreditar num preceito, numa doutrina humana que não está nas Escrituras? Aí ele diz, e quem foi que disse a você que tudo tem que estar na Bíblia para me acreditar? Eu acredito na Santa Igreja Católica, no magistério católico e na sagrada tradição. Para mim, tudo não tem que estar na Bíblia, não. Por quê? Eu não sou nenhum protestante para achar que toda a verdade da minha fé tem que estar nas Escrituras. Logo, eu tenho fé na tradição e tenho fé no magistério. O que eles dizem sobre a minha fé é verdade. Aí você pergunta, cara, mas a Bíblia não é a única palavra de Deus? A Bíblia não é o único livro que Deus deixou para guiar o seu povo e a humanidade? Foi. E como é que você está me dizendo que pessoas fora da Bíblia podem escrever coisas sobre a Bíblia, mesmo que a Bíblia negue, mesmo que a Bíblia condene, e você diz que mesmo assim acredita? Ah, porque a minha fé não é fé protestante, que é cega só pelas Escrituras. Os protestantes, eles rejeitam o magistério, eles rejeitam a sucessão papal, a autoridade maior suprema do Supremo Papa. Eles rejeitam a tradição católica, tudo que os pais da igreja disseram sobre a fé católica, eles rejeitam. Então a gente não aceita esse tipo de fé. Aí você pergunta, cara, e por que você não aceita? Porque se eu for rejeitar a tradição católica e o magistério, a sucessão papal, eu vou ter que me tornar um protestante. Por quê? Porque todas as doutrinas, os dogmas católicos não estão nas Sagradas Escrituras. Aí eu não posso ficar somente com a Bíblia, porque aí eu terei que me tornar um protestante. Porque todos os dogmas sobre Maria, que é pregado pelo catolicismo, não tem nas Sagradas Escrituras. Intercessão dos santos, oração pelos mortos, penitência, missa de 7º dia, 30º dia, 1000º dia, de 10 anos, 200 anos, 1000 anos, tudo isso. Eu não posso, porque não existe no protestantismo. Eu não posso. É por isso que eu não posso abandonar a tradição católica e nem o magistério católico. Porque aí eu seria obrigado a me tornar um protestante. Porque a minha fé está baseada em tudo o que esses 2 grupos dizem. A minha fé não se encontra respaldo nas Sagradas Escrituras. Os dogmas da minha fé até citam versículos bíblicos. Mas a minha fé, o fato dessas doutrinas ser verdadeira, não é porque elas citam versículos bíblicos. Elas são verdadeiras porque aqueles que a produzem são homens que são verdadeiros, que são incapazes de errar e de mentir quando tratam da palavra de Deus. O que aqui significa? Um católico praticante, ele acredita que toda doutrina
todo ensinamento de padres e papas das Escrituras é verdadeiro. Todo ensinamento. Um católico praticante, devoto, fanático, que não nega as doutrinas, ele acredita em tudo isso. O católico praticante está tão preso à sua cegueira espiritual, à sua idolatria, à religião e aos dogmas da religião, que você mostrando para ele os versículos que combatem as doutrinas, os dogmas da igreja dele, ele diz, mas eu acredito porque a minha igreja me ensinou, e a minha igreja é santa, perfeita, o magistério da igreja aprova, a tradição católica aprova, então eu não posso negar isso. Então o que é que você faz quando há conflito entre a palavra de Deus e os dogmas da sua fé ensinado pela tradição e pelo magistério? O que é que você faz? Primeiramente, eles são ensinados a negar que não existe contradição entre os dogmas da igreja e as escrituras. Então eles já assumem de bate pronto que eles não acreditam em contradições. Eles não acreditam. Segundo, eles dizem que eles jamais poderão negar a fé deles.